Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos, ao nosso canal aqui no YouTube. E vamos fazer a meditação do Evangelho. Aqui nessa sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum, o Evangelho de São Marcos, capítulo 11, do versículo 11 ao 26. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Entrou no templo em Jerusalém e, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, teve fome. Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia algum fruto, mas nada encontrou, senão folhas, pois não era tempo de figos. Dirigindo-se à árvore, disse: Ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos o ouviam. Chegaram a Jerusalém e, entrando no templo, ele começou a expulsar os vendedores e os cobradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse objetos através do templo, e ensinava-lhe dizendo: Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam como fazê-lo perecer. Eles o temiam, pois toda a multidão estava maravilhada com seus ensinamentos. Ao entardecer, ele se dirigiu para fora da cidade. Passando por ali de manhã, viram a figueira seca até as raízes. Pedro se lembrou e disse-lhe: Rabi, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Jesus respondeu-lhes: Tende fé em Deus? Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crê que o que disse realiza, assim lhe acontecerá. Por isso vos digo, tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que já o recebestes, e assim será para vós. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, encontramos no Evangelho de hoje Jesus que amaldiçoa a figueira e também expulsa os vendedores do templo. E assim, essa imagem da figueira, o que é que significa isso? Vemos no Evangelho que Jesus teve fome e foi atrás de frutos na figueira e não achou, então amaldiçoou essa figueira. Essa figueira que vem ser um símbolo do judaísmo. Assim como Jesus não encontrou frutos na figueira e amaldiçoou, e essa figueira já não produziu frutos, ela secou, assim foi o judaísmo. Jesus ele viu que o judaísmo também não estava produzindo frutos. O judaísmo tinha perdido o sentido de uma religião que cultuava, que adorava Deus, tinha perdido o sentido santificador da religião, que era o que Deus desejava. Então, a partir da vinda de Jesus como Messias e rejeitados por esse povo, pelos judeus, o judaísmo também não produziria mais frutos. Ele perdeu esse sentido cultuador e santificador, que é o sentido da religião. E por isso, quando Jesus vai no templo e vê o templo cheio de mercadores, Jesus expulsa. Jesus expulsa aqueles mercadores, derruba tudo, porque tinha se tornado muito mais um negócio do que uma religião, a prática do judaísmo. E Jesus ele faz isso num sentido de purificar, querendo purificar a religião e querendo purificar aquelas pessoas também. E é isso que ele quer fazer conosco, purificar o nosso coração, a nossa vida, para que também nós não percamos o sentido da nossa religião, da nossa fé, e possamos manter sempre os olhos fixos em Jesus. Esse povo judeu não enxergou em Jesus o Messias que eles tanto esperavam e perdeu o sentido da sua religião, não se tornou mais uma religião frutífera. E que nós possamos fazer diferente, mantendo os olhos em Jesus e sempre o enxergando como nosso Deus, nosso Salvador, possamos gerar frutos na nossa vida, na nossa fé cristã, na nossa fé católica. E vamos deixar com que sempre o Senhor venha nos purificar nosso coração, purificar nossas atitudes, para não transformar nossa religião num negócio,
né? Mas termos sempre o sentido de adorar o Senhor e de santificar também as nossas vidas, pela nossa aproximação a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.